Oi, concurseiros, oi, concurseiras. Estamos aqui para mais um bate-papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer aí a trajetória e experiência dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje eu estou aqui com a Lorena, que vai trazer um pouquinho para a gente da trajetória dela enquanto concurseira. Seja muito bem-vinda, Lores, e obrigada por ter topado nos considerar essa entrevista. Eu agradeço o convite, agradeço também todo o apoio da equipe do Estratégia, que com certeza foi fundamental para a minha aprovação nesse concurso. Excelente. E Lores, aqui já tô com intimidade, né, com a Lorena. A gente até conversou aqui um pouco antes de eu começar a gravar. Mas, Lores, para a gente iniciar nosso bate-papo, queria que você se apresentasse para o pessoal, falando aí o seu nome, a sua idade, se você não se importar, o cargo e a colocação em que você foi aprovado e a sua área de formação. Bom, eu me chamo Lorena, sou formada em Direito, me formei no ano de 2022. E a minha trajetória nos estudos, na verdade, começou muito cedo. Sempre fui aquela aluna esforçada, mas também eu não pensava em fazer concurso público. Pois bem, ao final do ensino médio, eu escolhi a carreira do direito, muito influenciada pelo meu pai, que realmente queria que eu me adequasse a essa área, e como eu acabei entrando na faculdade, eu me adequei à área e também me identifiquei muito com a carreira. É como normalmente dizem, né? Você entra na faculdade pensando em ser juiz ou promotor e já sai com outras ideias. Mas, assim, eu entrei na faculdade sem uma carreira definida. Passei por alguns estágios e o que mais me encantou foi o estágio no Ministério Público Federal, que foi nesse momento que eu escolhi minha carreira. E assim que eu terminei a faculdade, o ano passado, eu comecei a estudar. Então, na verdade, tem mais ou menos um ano e pouco que eu estudo. Nesse período, eu escolhi o estratégia como método para auxiliar nos meus estudos, mas também eu me senti muito atraída pelo tipo de material que vocês proporcionam, que é um material mais enxuto, mais objetivo, e eu acho que isso é essencial na hora dos estudos, e principalmente para pessoas como eu, que trabalho o dia inteiro, e ao final da noite, ou então bem cedo mesmo, tem que acordar para estudar, tem uma rotina bastante pesada, e foi por isso que eu escolhi o estratégia. Pois bem, ao final da faculdade, eu resolvi estudar para concursos, e também eu tive auxílio do Thomas, que é o professor aí do Estratégia, que, aliás, eu sou grande fã, e com certeza foi com o auxílio dele que eu consegui essa aprovação. E, no caso, eu tinha sido aprovada em um outro concurso, se eu não me engano, assessor de legislativo, aqui no estado de Goiás, só que, como eu fui aprovada no cadastro de reserva, foi para a prefeitura de Uruama, alguma cidade assim, Uhum. acabei não assumindo, né? E eu venho estudando para concurso e resolvi fazer o concurso para a Procuradoria de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seccional de Goiás. É o único estado que faz esse tipo de concurso, e é uma carreira que realmente, como eu havia falado, me fez me apaixonar, porque é procuradoria, é um trabalho que envolve é, algo bem delicado, não só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro, que são os direitos de todos os advogados. Então, eu fiz esse concurso, na verdade, eu fiz mesmo sem aquela esperança, né? Sim. Mas, para minha alegria, né, eu acabei sendo aprovada em primeiro lugar para a região. A pessoa fazer a prova sem expectativa nenhuma e passa em primeiro lugar. Imagine se fosse com expectativa de ser aprovada. Exatamente, exatamente. É um outro ponto também que é, a gente nunca se sente preparado para fazer. Sim. É sempre uma insegurança, e eu sinto muito isso, né? E senti até ser aprovada. E não tem momento certo para fazer uma prova. É você se dedicando, e com o auxílio do Thomas, ele sempre falando: Lorena, você vai passar, é uma questão de tempo, você é dedicada, estuda quanto tempo você precisa estudar. Ou seja, eu fazia 3 a 4 horas por dia, que era o que eu dava conta, não mais que isso. Então, ele sempre me apoiando, e uma hora você vai conseguir, ele falava, e acabei conseguindo.
Não, e até é bacana você trazer isso, de que sua rotina de estudos não era aquela rotina de 10 horas de estudos por dia. Você conseguir passar em primeiro lugar tendo uma rotina de 2, 3 horas de estudos, porque é o que uma pessoa que trabalha e tem que estudar, né, geralmente consegue fazer. E nessa sua rotina de estudos, você era uma pessoa mais matutina, noturna? Como era que você se organizava em relação ao seu ciclo de estudos? Bom, em relação ao ciclo de estudos, eu acordava bem cedo. Na verdade, até hoje acordo porque estudo nunca para, né? É, então, eu acordo por volta das 5, 5 e meia. Faço os meus estudos até a hora do meu trabalho, trabalho o dia inteiro, faço exercício físico ao final da tarde e, posteriormente, continuo os estudos até 11 horas, meia-noite, até quando der. Caramba! Então é realmente é um pouquinho puxado, né, Lores? Muito, muito puxado. E nesse meio termo aí de atividade física, no período da noite, tem aquela questão, né? Preparar comida, já deixar Pois organizado para outro é, dia. É bem corrido é, mesmo. assim, ainda mais quando a gente tem que se esforçar para além do concurso público, né? Que é isso que a gente estava falando, uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, que não tem uma pessoa para fazer a comida, não tem ninguém para ajudar, e realmente é se virar nos 30, que é o Sim, seu caso, né, Lores? sim, a questão é a disciplina, né? Disciplina e organização é fundamental, tanto no momento de se preparar para estudar, como também se preparar para a vida. Sim. Então, devido ao fato de ter organização, disciplina, não importa, eu não faço 10 horas, 11, é muito difícil e também são para concursos de nível federal, acredito, né? Ou então um juiz de direito, que são concursos assim que realmente o candidato tem que ter um altíssimo nível. O da procuradoria foi um nível também Alto. bastante exigente, porque você está lidando ali com direitos de advogados, então tiveram 3 fases, e no caso, sempre isso, a constância, a disciplina e a organização. Excelente. É, realmente, esses são os pilares para um bom estudo. Para um bom estudo não, é para uma aprovação, no caso. E você Com já falou que certeza. foram 3 fases. Você pode explicar para a gente como foram essas fases? A prova objetiva, teve prova discursiva e... Uma entrevista que, na verdade, era para conhecimento se o candidato realmente estava preparado para aquele cargo, uma análise da vida do Sim. candidato, exatamente. Então, foram essas 3 fases. E aí, a primeira objetiva, a discursiva, que foi uma peça processual, no meu caso, foi um habeas corpus, e essa terceira fase. E como foi que você se preparou para essas etapas, Lorena? Porque, por exemplo, quais foram os conteúdos que você teve ali mais facilidade e mais dificuldade na prova objetiva, principalmente? Pois então, como eu sempre estou estudando para o meu concurso, né? Eu sempre faço aquele revezamento que é o básico do direito para qualquer curso de alto nível, que são as matérias de constitucional, administrativo, processo penal, direito penal, civil, processo civil e as leis esparsas. Então, esse tipo de conteúdo, para qualquer pessoa que vai fazer na área jurídica, tem que saber isso de cor. Então, como eu já estava estudando sobre essas matérias, eu somente implementei algumas leis que eram específicas desse concurso, como, por exemplo, o Estatuto da OAB, regimento interno. Então, na verdade, não foi um estudo assim diferente do que eu já estava acostumada. Ah, sim. E para a prova discursiva, você praticou? Você já sempre teve facilidade com a escrita? Pois então, uma questão, né? Até o meu ensino médio, eu era da matemática. Aí eu acho que, Ah, sim, eu era muito boa em matemática, só que daí, não sei o que aconteceu, eu acho que realmente foi uma mudança, assim, de perspectiva. Eu me dediquei mais, né, à redação e tal, e sem falar que a peça que caiu nessa prova, eu tô acostumada a fazer, porque como eu advogo, ah, sim. principalmente na área criminal,
Então, foi um habeas corpus bem bacana, foi um habeas corpus até que eu já tinha trabalhado sobre, e eu acho que foi por isso que praticamente eu fechei a prova discursiva. Caramba, e assim, já fica de bagagem e experiência para concursos maiores. Você vai continuar Com certeza. estudando, você já falou que continua estudando, né? Você tem algum objetivo Sim. principal aí nessa trajetória? Olha, é relacionado à procuradoria, né? Aham. Se Deus permitir, daqui a algum tempo, continuar nesses estudos até ser aprovada para a procuradoria. Mas eu estou muito feliz com o meu cargo, estou super satisfeita com a minha aprovação e já me sinto realizada. É um cargo diferente, como você mesmo falou, é regional, né? Isso, Não regional. é, não tem no país inteiro. Como é que funciona? E o que foi que te atraiu para esse cargo? Pois então, na verdade, o que me atraiu foi o tipo de trabalho e também as matérias que eu já estava estudando. Porque o que é um procurador de prerrogativas? Ele defende as prerrogativas dos advogados. Então, eu vejo que é um trabalho muito parecido com o que o Ministério Público faz. Sim. Entende? Por exemplo, quando o advogado ele sofre algum desrespeito, ou então casos mais graves, como aqui em Goiás teve infelizmente, teve um caso recente de um advogado que ele foi vítima de assassinato, entende? Então, a procuradoria, ela atua muito nisso, entendeu? Ah, então é a defesa do advogado que trabalha defendendo pessoas, né? Assim, é Exatamente, super exatamente. importante, super importante. E assim, por ser um cargo, uma área totalmente diferente, né, desperta muita curiosidade. Eu mesma confesso para você que eu não conhecia, né? E Sim. você falando, as pessoas ficam até com curiosidade, né, sobre o que estudar. Além dos direitos. Tem a disciplina básica, como os concursos da área jurídica, por exemplo, tem português, tem raciocínio lógico, ou só o conteúdo específico. A língua portuguesa em si, na prova objetiva, não foi cobrada, mas é bem avaliado quando você vai fazer uma redação. Uhum. Então, se não tiver certo domínio da língua portuguesa, acaba, além de que isso era um dos critérios avaliativos da prova discursiva, acaba que você perde a pontuação e pode haver aí uma desclassificação. Ah, ótimo. Então, assim, a prova objetiva, classificatória eliminatória, e a discursiva é só classificatória ou elimina também um candidato? Eliminatória também. Então realmente a pessoa tem que estar ali afiadíssima, né? Sim, com certeza. E, Lorena, nessa sua trajetória aí, enquanto concurseira, continua estudando, né? Como é que você estuda? Você é aquela pessoa que utiliza mais PDFs, mais videoaulas, resolução de questões? Atualmente você está focada em alguma banca, organizadora? Pois então, eu sou grande fã de PDF, porque é algo resumido e, querendo ou não, tem alguns estudos que falam, né? A leitura faz com que você memorize melhor do que, por exemplo, a videoaula. Mas eu acredito que isso parte de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, prefiro PDF ou livros, né? Que eu posso ler. E também eu sou mais fã ainda de questões. Então, é Ah, sempre assim, leu a matéria da aula, faça questões. Errou alguma questão? Lê novamente. Errou? Lê novamente. Então, esse método repetitivo, até mesmo você memorizar ou você realmente manter esse raciocínio durante os estudos, né? Porque, querendo ou não, qualquer concurso que faça, de qualquer área, o que o candidato vai responder são questões. sim. E tem que estar treinado para isso, né? Não deixar para fazer questão só perto da prova, ou então por meio de simulados, não. Todos os dias, tinha dia que eu confesso que eu deixava o PDF de lado, nossa, eu tô com uma preguiça de ler isso aqui, ia para a questão, às vezes eu errava, lia a correção do professor, porque no Estratégia eles disponibilizam isso, né? O que eu acho uma grande vantagem.
e partia para a próxima questão, sempre também acompanhada da lei seca, né? Que, na verdade, são as leis, o conjunto lá de leis, e sempre é nesse método de estudo. Não falha, e eu, assim, na verdade, eu só copiei esse método, né, de grandes juristas, que nós temos aí, grandes promotoras de justiça, sempre falam isso, grandes delegadas, É verdade. né, juízes também, sempre estudaram dessa forma. E nessa sua rotina de estudos, Lorena, você já falou, né, que estudava tanto de manhã quanto à noite. Não tinha um horário fixo, pré-definido para estudar. No caso, seria mais ou menos entre 5h30 até 7h30 da manhã, e à noite, das 19 até quando o A hora corpo que desse. aguentasse. Até- Exatamente. E você estudava de segunda a segunda ou final de semana era livre? Não, final de semana eu estudava também, na verdade estudo, né? É. Só que, assim, na parte da manhã, à tarde, e eu acho bem bacana também fazer um comentário breve sobre a questão de lazer e atividade física. Super importante. E no início, assim, dos meus estudos, eu era aquela pessoa, nossa, eu só preciso estudar e tal, e deixava de lado, por exemplo, momentos com a família, com os amigos. Tudo bem que esses momentos vão diminuir muito quando você se dedica. Mas, por exemplo, tem um aniversário, é bom comparecer, ou então tem alguma atividade bacana que seus amigos estão te chamando, é bom comparecer também, porque, querendo ou não, o estudo para grandes carreiras, ele é a longo prazo. São raras as pessoas que passam, por exemplo, ali com 2 anos, e eu já comecei a estudar com essa noção. Então, essa preparação a longo prazo, você não vai conseguir, por exemplo, ficar 4 anos sem Sem sair de sair, casa. sem visitar um parente, ou então receber uma visita de um parente, entende? Eu acho isso super importante, até mesmo para dar um descanso. Não, muito bom e muito importante você tocar nesse assunto, porque pelas entrevistas que eu faço, eu percebo que é um erro muito comum, principalmente entre os concurseiros iniciantes, justamente por conta disso que você falou, essa ilusão de que você tem que viver para estudar, estudar para viver. Se não for assim, não tá certo, você não vai ser aprovado. Mas o lazer é tão importante quanto os momentos de estudo, senão você chega no momento de estafa. O cérebro não absorve mais nada é tempo perdido, né? Você fica ali horas a fio sem absorver nenhum conhecimento. Sim, É. é verdade. E, Lorena, agora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, você já deu diversas dicas, né, práticas, pessoais aí que te ajudaram até a aprovação. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos alunos que vão assistir esse bate-papo aqui sobre algo que você fez, se você reconhece que deu muito certo, te auxiliou a alcançar a aprovação, ou algo que você não fez, se arrepende e quer deixar como dica aqui para o pessoal. Bom, primeiro, algo que eu fiz que deu super certo e recomendo para todo mundo, desde aqueles alunos que estão se preparando para a OAB, que estão no final da faculdade, que dá aquela ansiedade, né? Nossa, qual o futuro que me espera? Desde os concurseiros aí, é que a dica é que sempre resolva questões. Às vezes você, olha, eu não sei do conteúdo, eu nunca vi isso na minha vida, mas vai lá, faça questões, não tenha medo de errar. Eu sempre tive esse medo, assim, nossa, eu vou errar aqui, mas o importante é não errar na prova. Antes disso, você pode errar à vontade. E outra dica também é nunca fique com dúvidas. Lê um conteúdo, não entendeu? Lê de novo, pergunta para alguém que às vezes sabe mais, pesquisa, vai atrás, porque às vezes aquela dúvida vai cair na sua prova. Então, isso Sempre acontece cai. muito. Então, assim, a expectativa se houver dúvida, que você saiba responder, mesmo que você não tenha profundidade naquele assunto, mas que você consiga montar um raciocínio jurídico para, pelo menos, entender a questão,
para pelo menos prosseguir com aquela questão. E uma dica do que eu fiz e não faria foi, foi o que eu falei no início dos estudos, né? Eu era, assim, muito, não digo Fechada. focada, exato, mas eu digo muito fechada. Eu não queria sair, queria me abdicar de tudo, como se fosse um Buda, sabe? E, E realmente é algo que eu não faria, não indico para ninguém, porque nós somos seres humanos, seres sociáveis, e nós precisamos, né, dessa conexão. Nem que seja sair na rua, andar na pracinha, justamente porque nós precisamos desse descanso. E também algo que eu fiz e eu estou melhorando, ainda não parei. não recomendo. É, não recomendo fazer abdicar do sono, porque eu sou uma pessoa assim, no 12, 24 horas. Caraca. E É, eu preciso regularizar esse sono. Por mim, eu nem dormiria, caramba. mas É, assim, o sono é essencial e eu tenho como prova de experimento que eu fiz comigo mesma de que o sono é essencial para você memorizar conteúdos, para você descansar o seu corpo. E eu estou tentando melhorar, mas eu já deixo aí a dica para o pessoal. não, excelente, Lores. Muito obrigada, viu? Parabéns pela sua aprovação. Te espero aqui mais uma vez, quando você for aprovado em concurso ir para promotora, para juíza, o cargo que você estiver almejando. Quero te entrevistar aqui de novo. Estou aqui na torcida pela sua aprovação, em primeiro lugar de novo. E é isso, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada, estou à disposição de estratégia, agradeço a todos também. É isso aí. E para você que nos assistiu aqui até o final dessa entrevista, saiba que aqui nesse mesmo canal temos outros bate-papos com aprovados nos mais diversos editais de concurso público. E nesse mesmo canal você também pode conferir o link do nosso material de estudos, que foi o mesmo utilizado pela Lorena e por diversos aprovados nos mais diversos editais de concurso público. O link dele está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!